Olá, graça e paz. Tudo bem? Seja muito bem-vindo. Eu sou o pastor Paulo Damasceno e nós vamos para essa segunda aula de homilética hoje falando sobre a importância da preparação para o pregador. Na aula passada nós falamos sobre por que pregar, né? Alinhando a nossa motivação, vimos que existem motivações erradas, algumas delas, né? Fazer o nome conhecido, ou querer promover uma manifestação espiritual, ou desabafar no microfone aquilo que está insatisfeito com a igreja, ou até mesmo como motivação para pregar, fazer as pessoas darem glória a Deus. É uma motivação errada, pregar somente para isso. Vimos também que a motivação correta para se ministrar a palavra é compartilhar o evangelho com as pessoas, principalmente com pessoas que não são cristãs, que não servem a Deus. E se você vai ministrar a palavra para pessoas que já são cristãs, o objetivo é de trazer ensinamento, ou uma palavra de advertência, ou até mesmo uma palavra de correção, como eu estou fazendo aqui com você, trazendo uma palavra de ensino, de instrução. Tá? E nós vimos também que a maior preocupação que um pregador deve ter na hora de transmitir a mensagem é a clareza, se as pessoas de fato estão entendendo aquilo que ele está falando. Quer ver uma coisa? Vou fazer uma experiência aqui, com você, tá? A experiência é o seguinte: eu vou tocar uma música aqui no microfone, batendo no microfone, e eu quero ver se você adivinha aí qual música que eu estou tocando aqui, ó. Olha só. E aí? Conseguiu adivinhar que música eu estou tocando? Eu vou tocar de novo, tá? Vou tocar de novo, ó. Bom, acredito eu que você não sabe que música é essa. Mas e se eu te disser que eu estou tocando aqui no microfone, batucando, Não há Deus maior? Fica mais fácil? Olha só. Deu para pegar agora a música? Agora, por que acontece isso? Vou explicar isso para você. Isso já é fruto de pesquisa científica, tá? Às vezes, nós vamos transmitir um conhecimento que na nossa cabeça é muito simples, é muito lógico para nós, porque nós temos aquele conhecimento. E quando nós transmitimos isso para as pessoas, muitas vezes, aquilo que está na nossa cabeça, a pessoa que está ouvindo não está compreendendo. Como eu batuquei essa música aqui, que na minha cabeça era muito tranquila. Que música que era? A música Não há Deus Maior, o louvor Não há Deus Maior, mas que você não entendia que música era. Por quê? Porque você não tinha o conhecimento da música que eu tinha, certo? Então isso acontece às vezes quando você está transmitindo a palavra, você está comunicando a palavra, de você transmitir algo que na sua mente é muito tranquilo, é muito lógico, porque você tem aquele conhecimento, mas a pessoa que está recebendo a mensagem não está compreendendo. E como que você faz para fazer a sua mensagem ser clara para as pessoas? Você precisa usar algumas técnicas, tá? Por exemplo, a técnica da pergunta é uma delas, a técnica da ilustração é outra delas, que eu vou ensinar posteriormente, tá? Mas tudo isso vai ficar muito claro se você, com antecipação, preparar a sua mensagem. Se você preparar a sua mensagem com antecipação, com antecedência, né, colocando a sequência correta, a organização correta da sua mensagem, isso vai fazer com que a pessoa entenda com mais clareza aquilo que você está
transmitindo, certo? Por isso a importância da preparação, porque quanto mais você preparar a sua mensagem, maior clareza você vai ter na hora de transmitir a palavra de Deus e a pessoa vai poder entender. Vamos basear essa aula de hoje no texto de Lucas, capítulo 5, do versículo 4 ao versículo 10. Tá? Lucas, capítulo 5, do versículo 4 ao versículo 10, conta a história da pesca maravilhosa, da pesca extraordinária, e eu escolhi a versão NVI para compartilhar com você esse texto. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, ao mar alto, e lancem as redes para pescar. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de quase começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. De agora em diante você será pescador de homens. Um outro texto que eu queria compartilhar com você é 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 3 e 4, que fala assim: suporte comigo os sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Então o que acontece? Duas comparações que a Bíblia faz com o cristão. A Bíblia faz muitas comparações com o cristão. Compara o cristão com uma ovelha, né? Compara o cristão como um atleta. Mas essas duas comparações, tanto do pescador quanto do soldado, nos revelam a importância da preparação. Então, para entendermos a importância da preparação, a Bíblia nos compara como pescadores e como soldados. Pescadores e soldados. Por exemplo, na pesca maravilhosa, quando Jesus dá aquela ordem para Pedro e ele vai ao mar, lança a rede e aí pesca os peixes. São tantos peixes que vêm na rede ao ponto dele ter que pedir ajuda para os seus sócios, Tiago e João. E aí, no final de tudo, Jesus vira para Pedro e fala assim: Pedro, não tenha medo, não temas, pois de agora em diante você será pescador de homens. Jesus estava fazendo uma comparação, certo? Com a pesca. Os peixes são as almas, certo? O mar é o mundo onde estão os peixes, certo? O barco, podemos dizer que é a igreja, que vai até os peixes, e o pescador somos nós. Aí a pergunta é: e a rede? O que é a rede? O que é a rede? A rede é a ferramenta, certo? A rede é a ferramenta. A rede é aquilo que nós usamos para trazer o peixe. A rede pode ser a palavra. A rede pode ser o meio de comunicação que você vai utilizar. Então a rede é a ferramenta. E quando nós falamos em soldado, né, nós também falamos sobre a preparação. O soldado não vai para a guerra sem treinamento, sem estratégias de batalha. Então é isso. Por exemplo, aqui, ó, pescador, ele vai utilizar o quê para pescar? Digamos alguém que vai pescar, tá? Talvez a irmã Rosana Gemima, que é lá do Guarujá, está assistindo essa aula. O esposo dela é pescador profissional, vive da pesca.
irmão Neraldo, e vai poder, talvez, dizer muito melhor do que eu. Poderia vir aqui dizer muito melhor do que eu. Quando você vai pescar, você precisa do quê? Você precisa de um barco. É isso? Então você vai preparar. Para você pescar, você vai preparar o barco, o meio de transporte, o meio de locomoção. Você vai preparar a rede, caso você pesque, né, com tarrafa, com rede. Você vai preparar o anzol, caso você pesque, né, com vara. Vai preparar lá o anzol. A isca, que você vai colocar no anzol para poder atrair o peixe. O samburá, né? Samburá. Irmã Rosana Gemima, está assistindo a aula. Escreve aqui nos comentários o que é samburá. Samburá é uma cesta, né? É uma cesta onde se coloca os peixes. Talvez uma vasilha plástica, né? Para colocar ali os peixes que foram pescados. Então, tudo isso o pescador tem que se preocupar antes de sair para pescar. Ele vai preparar o ambiente, ele vai preparar todo o material, a ferramenta, para poder fazer a pesca. Imagina o pescador que vai pescar, entra no barco, sai para a água e fala, e agora? Não trouxe nada, não trouxe rede, não trouxe anzol, não trouxe isca. Eu vou pescar como? Então, precisa se preparar antes. Tá? O soldado, então, antes de sair para a batalha, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer um treinamento. Um treinamento. Imagina, está lá no campo de batalha sem treinamento, daqui a pouco vem uma bala perdida, né, mata ele. Ele vai aprender a usar as armas de ataque. Ele vai aprender a atacar o inimigo. Ele vai aprender as armas de defesa. Como ele se protege, por exemplo, o capacete, o colete, são armas de defesa, para que ele possa se defender. Ele vai aprender estratégias de batalha. Então, deixa eu falar uma coisa para você. Fazendo uma comparação aqui, então, tá, com o soldado, se nós cristãos somos comparados aos soldados, então a igreja é um grande exército, certo? Está clara essa comparação. A igreja é um grande exército. Nesse exército, você sabe que todo exército natural ele tem uma tropa de elite, né? Ele tem os fuzileiros, a equipe que ela é chamada para operações especiais. Não sei se você já viu algum filme de guerra. Geralmente uma equipe, um batalhão específico de soldados de elite são chamados e enviados para uma missão especial, por exemplo, invadir o território do inimigo, né, do exército inimigo, e às vezes soltar os reféns, ir lá e libertar os reféns e trazer os reféns de volta são e salvos. Você que é pregador, ou você que está se dispondo a pregar a palavra, você faz parte dessa tropa de elite. São os pregadores, aqueles que vão atrás das almas, aqueles que vão ao terreno inimigo, aqueles que se expõem para trazer uma alma. Esses são os soldados de elite do reino de Deus. Esses são aqueles que vão na frente da batalha. Então, mais do que nunca, a gente precisa entender a importância de se preparar. De se preparar, para que você não possa ir para a batalha sem preparo. Para que você não possa ir para a batalha sem treinamento. De repente você vai sem treinamento, sem preparo correto. E sabe o que acontece? Você vai pregar, você se dispõe a pregar, você se torna alvo do diabo. Eu vou dizer mais. Não pense você que pelo fato, né, da pessoa, o cristão, não querer se envolver com o reino, não querer se dispor para trabalhar para Deus, para ganhar almas para Cristo, que ela não vai sofrer retaliação, porque ela vai sofrer retaliação. A missão e a função do diabo é tirar a pessoa do caminho do Senhor e levá-la para o inferno. Então, às vezes a pessoa pensa assim, quer saber? Eu não vou orar, eu não vou jejuar, eu não vou evangelizar, eu não vou fazer nada, porque aí eu não vou sofrer retaliação. Engano.
Porque o que o diabo quer é tirar você da presença de Deus e levar você e sua família para o inferno. Então, já que, de qualquer forma, nós vamos sofrer ataques do inimigo, de qualquer maneira, que tal nós nos armarmos, que tal nós sermos treinados e nós aprendermos a usar as armas de ataque, as armas de defesa, porque também não adianta só se defender. Se você só se defende e não ataca, uma hora você vai cair, uma hora você vai ser atingido. É igual numa luta de MMA, né? Se o lutador ele não atacar, só se defender, o mínimo que vai acontecer é que essa luta vai terminar em empate. Tá? Mas ele precisa atacar. Às vezes a melhor defesa é o ataque. Então você que está se prontificando a se aperfeiçoar para o ministério, você está vindo para essa tropa de elite. Você está se tornando um soldado de elite. Para enfrentarmos o inimigo e principalmente para resgatarmos vidas que estão presas na mão de Satanás. Primeiro tipo de preparação. Preparação espiritual. Precisamos ter. Preparação espiritual. O que significa preparação espiritual? Oração, jejum, intercessão, batalha espiritual. Deixa eu falar uma coisa para você. O cristão, ele precisa buscar a Deus, o cristão, não como, quando eu tenho um problema eu vou lá e oro. Quando eu estou com uma dificuldade eu vou lá e oro. A oração, a prática da oração precisa ser algo diário, precisa ser algo constante. Nós precisamos lutar contra a nossa carne e falar com Deus todos os dias. Ainda mais, isso um cristão, ainda mais alguém que se prontifica a ser um obreiro, um pregador da palavra. Precisa buscar a Deus. Precisa estar sensível à voz do Espírito Santo. Então, oração, prática do jejum, intercessão, orar quando você vai ministrar a palavra. Por quê? Porque existe uma batalha espiritual no mundo espiritual que nós não estamos vendo. O diabo, através dos seus demônios, ele sabe que você está se preparando para ministrar a palavra, ele sabe que você vai ministrar uma palavra evangelística e ele não quer perder. Ele não quer perder. Então, por isso é muito importante que o pregador, que a pregadora, aquela que se prontifica a ministrar, tenha uma vida devocional. A preparação espiritual, de busca, de intercessão, de batalha espiritual, de orar, de interceder pelas vidas que você vai ministrar. Às vezes, quando você intercede por alguém específico, você intercede por uma pessoa que você quer evangelizá-la, e você vai orando por ela, no mundo espiritual vai acontecendo algo, o Espírito Santo vai agindo, você vai cobrindo aquela pessoa de oração, e na hora que você vai apresentar a palavra, não há mais resistências. Ou seja, a pessoa ela entrega a vida e o coração a Cristo, porque você já intercedeu, já entrou em batalha espiritual. Você quer ver uma coisa? Isso é uma realidade tão grande. Você lembra da passagem de Êxodo capítulo 17, quando Israel estava em batalha, Josué estava na frente do exército contra Amaleque, só que Moisés foi para cima do monte e estava intercedendo. Isso é batalha espiritual. E a Bíblia fala que enquanto Moisés levantava as mãos, o povo de Israel prevalecia na batalha. Quando Moisés baixava as mãos, o povo de Israel perdia na batalha, ao ponto de Arão e Hur ficarem segurando as mãos de Moisés.
Esse é o poder da intercessão. Esse é o poder da oração. Então se prepare espiritualmente. Você vai entrar em território inimigo. Você vai entrar no campo minado do inimigo das nossas almas. Então preparação espiritual é fundamental para que você não seja atingido. Tá? Segundo lugar, preparação emocional. Preparação emocional. O pregador precisa ter preparo emocional. Por quê? Porque ele vai se expor. Ele vai se expor. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você que está ouvindo aqui essa aula hoje. Se eu pedisse para você, responde aqui nos comentários, tá, desse vídeo. Se eu pedisse para você hoje, falasse assim, olha, eu vou lançar um desafio para você. Você vai pegar seu celular, você vai entrar aí no seu Facebook, no seu perfil, e você vai clicar em transmitir ao vivo. E você vai colocar o seu celular posicionado na sua frente, e você vai ministrar uma palavra de 15 minutos ao vivo no seu perfil do Facebook. Eu te pergunto, você teria coragem de se expor? Você teria coragem de fazer isso? 15 minutos. Você vai abrir a Bíblia, vai escolher um texto, vai preparar uma palavra e você vai transmitir isso para as pessoas que seguem você no Facebook. Para as pessoas que são seus amigos no Facebook. Você teria coragem de fazer isso? Agora deixa eu falar uma coisa para você. Para você ter coragem de fazer isso, de se expor nas redes sociais, expor a sua pessoa nas redes sociais, você precisa ter preparo emocional. Entende? Primeiro, consciência do porquê pregar. Lembra, na aula passada? Você precisa ter consciência do porquê você vai fazer aquilo. Como eu falei, você não vai fazer aquilo para fazer o seu nome conhecido, você não vai fazer aquilo por motivação pessoal, você vai fazer isso para levar a palavra de Deus às pessoas. Você vai fazer isso para transmitir a palavra de Deus a vidas que precisam ouvir a palavra. A internet é um lugar que está cheio de coisa que não presta. Cheio de coisa que não presta. E eu de verdade, eu fico muito feliz quando eu vejo alguém usando a rede social, usando as lives no Facebook, para transmitir a palavra. Às vezes ela vai alcançar alguém que está com o coração angustiado, está precisando de uma palavra, e ela vai ser canal de Deus para essa pessoa. Então é ter a consciência de que você está fazendo aquilo pelo reino, por vidas, por almas, a motivação correta. Então só tem coragem para se expor numa praça, por exemplo. Eu já preguei em praça pública, já preguei em culto ao ar livre. Você só tem coragem de se expor daquela forma, com todas as pessoas ali te olhando, se você tiver consciência do porquê você está pregando, da motivação correta. Da motivação correta. Pregar dentro das quatro paredes da igreja é, de certa forma, mais confortável. Por quê? Porque você está com pessoas do seu ambiente, você está ali com pessoas do seu meio, pessoas que concordam com o que você prega, pessoas que concordam com a mensagem que você vai trazer. Então, de certa forma, é um pouco mais confortável você ministrar. Agora, você se expor nas redes sociais para pregar a palavra, precisa ter preparação emocional. E saber, sabe o quê? Que vão haver críticas. Vão haver críticas. Quando você está nas redes sociais, eu estou falando especificamente agora das redes sociais, quando você está pregando nas redes sociais, existem os chamados haters. Às vezes tem pessoas que elas criam um perfil fake, um perfil falso, um nome falso, a foto dela não é a foto dela,
e ela usa esse perfil fake para atacar as pessoas. Para atacar as pessoas. E às vezes a pessoa ela não vai concordar com o que você está falando e ela vai te atacar. Mês passado, eu acho, mês passado ou mês retrasado, eu postei um vídeo na página do Instituto Ruach, e alguém entrou lá na página e fez um comentário assim: seu ladrão de dízimo, seu pastor ladrão, está querendo o dízimo das pessoas. E aí me xingou até a 4ª geração, nem me lembro mais, mas fez uns xingamentos lá. E aí eu peguei e respondi para ele assim, falei: amigo, você nem me conhece, e por causa de um vídeo que você viu meu, que você não concordou, você já está me xingando, me chamando de ladrão, sendo que você nem me conhece. E aí falei: ó, Deus te abençoe. Então você tem que ter preparo emocional para saber que quando você se expõe, críticas vão acontecer. Às vezes as críticas vão surgir dentro da própria igreja. Às vezes as críticas vão surgir dentro da sua própria casa. Então, tenha preparo emocional para saber o porquê você quer pregar. Porque quando você entender o porquê você vai pregar, o porquê você vai ministrar a palavra, você vai ficar imune, você vai criar uma blindagem em volta de você, em volta do seu coração. Eu ouvia um pastor falando, um pastor famoso, né, que está aí na mídia, conhecido no Brasil inteiro. Ele disse que ele estava correndo no condomínio, fazendo um Cooper no condomínio que ele mora, e aí alguém parou ele e disse assim: vem cá, você não é o pastor fulano de tal, da televisão? E aí ele falou: sou eu mesmo. Ele falou: seu sem vergonha, você é um ladrão, seu safado, e começou a xingar ele. E ele disse que parou assim, olhou para o rapaz e continuou correndo. Ele não respondeu nada. Ele continuou correndo. Mais na frente, uma senhora parou ele. Ele disse assim: senhor pastor tal? Ele disse: sou eu mesmo. Ela disse assim: ai, pastor, que bênção. Olha, a sua vida é uma bênção. Olha, eu sou muito abençoada pelas suas mensagens. Olha, minha família gosta muito do senhor. E aí ele disse que olhou, agradeceu e continuou correndo. E ele fala o seguinte, né, nesse testemunho, ele fala que ele aprendeu a não deixar que nem as críticas enfraqueçam o emocional dele, nem que os elogios levem ele a ser orgulhoso. Ele aprendeu a blindar esses sentimentos, tanto de fazer com que as críticas não desmotivem, como de fazer com que os elogios não o envaideçam. Então você precisa aprender a lidar com esses sentimentos. Por quê? Porque vão ter pessoas que vão bater nas suas costas e vão falar: olha, gostei da sua palavra, olha, que bênção, continue assim. E isso pode ser um perigo se você não souber lidar com esse sentimento, porque você pode se envaidecer e aí o diabo vai te pegar no orgulho, ou quando virem as críticas, porque vão surgir as críticas. Então você precisa se preparar emocionalmente. Terceiro lugar, preparação bíblica. Então você precisa se preparar espiritualmente, emocionalmente e biblicamente. Por que se preparar biblicamente? Por quê? Porque nós vivemos na era da informação. Não é todas as pessoas que você vai conseguir trazer uma mensagem de clareza dentro das Escrituras se você não se preparar biblicamente. Ou seja, hoje a informação está a um clique de distância. A
pessoa dá um clique, ela busca o que ela quiser na internet. Só que isso também traz muita confusão. Por quê? Porque você entra no YouTube, por exemplo, você vai fazer uma pesquisa, e você coloca uma pergunta lá, e você vai ter uma pergunta bíblica, você vai ter várias interpretações diferentes sobre aquela mesma pergunta, aquele mesmo assunto. E a pergunta é, qual que está certa? Qual interpretação está certa? Então, você precisa se preparar biblicamente, teologicamente, buscar cada vez mais conhecimento para que você possa transmitir a palavra de forma convincente, eloquente. A Bíblia fala de um homem chamado Apolo, no livro de Atos dos Apóstolos. Se eu não me engano, capítulo 17 ou 18. Que era um varão eloquente, poderoso nas Escrituras. Era conhecedor das Escrituras. E eloquente por quê? Porque ele tinha um poder de convencimento naquilo que ele apresentava, quando ele conversava. E ele foi evangelizado por Priscila e Áquila. E foi convertido ao Senhor. E não demorou muito para ele se tornar um obreiro. Então, quanto mais conhecimento você buscar, quanto mais bagagem bíblica, teológica você buscar, você tiver, mais você vai se preparar biblicamente. Tá? Segundo lugar, você precisa se preparar biblicamente porque é a palavra de Deus que transforma. É a palavra de Deus que muda o coração das pessoas. Às vezes, voltando a falar de lives, tá? Voltando a falar de pessoas que pregam através de lives, às vezes eu fico, tem grupos no Facebook que eu participo, e às vezes eu paro para ver as lives. Muita gente faz live, e às vezes eu paro para ver as lives. E tem pessoas que elas não pregam, só entregam profecia. É incrível. Elas pegam a live e elas já começam, entra compartilhando. E aí, começa aquela coisa. Entra aí, vai compartilhando, vai curtindo. E hoje é forte, hoje o negócio é forte. Aí ela olha, tem aqui a irmã Maria. Irmã Maria, Deus manda te dizer que está entrando com providência no teu casamento. E ela só faz isso. E tem lá 15 mil acessos, 15 mil, 20 mil visualizações. Ou seja, é a palavra que transforma. Se você já faz isso, se você já tem essa atitude de usar a internet para ministrar a palavra, ministre a palavra. Ministre a palavra. Eu creio nos dons espirituais, eu creio, mas a maior profecia, o que transforma a vida do ser humano é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. E sabe o que acontece? Tem muita gente, eu conheço muita gente frustrada por aí por causa de profecia. Porque alguém profetizou para ela e ela acreditou naquilo de uma forma que começou a viver por aquela profecia, a profecia não se cumpriu e ela se frustrou. E aí Deus fala em Deuteronômio capítulo 18, versículos do 20 ao 22, como você vai saber a palavra que foi o Senhor que falou, que não falou? E aí o Senhor fala, se a palavra do tal profeta se cumprir, é porque foi Deus. Agora, se não se cumprir, ele falou de forma soberba. Então, a única maneira de sabermos se uma profecia foi de Deus ou não, é esperar o cumprimento dela. Então, se você vai pregar, vai usar as redes sociais para pregar, então pregue. Mas pregue a palavra. Abra a Bíblia, leia o texto e traga a revelação de Deus dentro da palavra para a pessoa. Certo? Terceiro lugar, precisamos nos preparar biblicamente para fisgar o peixe, é necessário colocar a isca. Para fisgar o peixe, é necessário colocar a isca. Voltando aí ao exemplo da pesca. Ou seja, quando você prepara uma mensagem de forma clara, de forma objetiva, de forma que a pessoa venha entender a mensagem, é muito mais fácil dessa pessoa vir a Cristo. É muito mais fácil de você ganhar essa pessoa
através de uma mensagem clara, expositiva e de fácil entendimento, quando você expõe o Evangelho. Então precisamos nos preparar biblicamente. Indo já para o final, no processo de comunicação nós temos 3 partes: o transmissor, a mensagem e o receptor. Olha só, o receptor é a pessoa que está recebendo a mensagem. Por exemplo, aqui nessa aula, você é o receptor. Você é aquele que está recebendo a mensagem, certo? Existe a mensagem, a palavra, aquilo que está sendo dito e o transmissor. Nesse caso aqui da aula, eu sou o transmissor. A palavra é a aula e o receptor é você que está assistindo esse vídeo. Agora veja bem, nesse processo de comunicação, o receptor está passivo. Ele apenas ouve, ele apenas recebe ou recepta o quê? A mensagem. E toda a parte de comunicação, toda a parte ativa dessa comunicação vem do transmissor. Por isso é muito, mas muito importante o preparo do transmissor. Que a pessoa que vai transmitir a palavra, ela se prepare, cada vez mais, se prepare para trazer uma mensagem clara para o receptor. Se esse receptor ele não receber a mensagem, ou ele não entender o que foi falado, a culpa é toda e inteiramente do transmissor. Se eu não conseguir transmitir a mensagem de forma clara, e você não entender, a culpa não é sua, a culpa é minha. A culpa é minha, porque a mensagem é a mensagem. Está clara, está aqui, está objetiva. A mensagem está aqui. O receptor está aí, está ouvindo. E o transmissor precisa fazer isso, transmitir essa comunicação de forma clara, simples e objetiva. Eu costumo dizer o seguinte: todas as pessoas, elas têm, quando se fala em atenção, como se fosse um botãozinho de liga ou desliga. Então, quando você está transmitindo a mensagem, o receptor, aquele que está ouvindo, ele está ouvindo você, ele está prestando atenção no que você está falando, mas de repente ele desliga o botão da atenção e a mente dele vaga. Às vezes ele está olhando para você, às vezes está pregando na igreja, ele está olhando para você, ele está até balançando a cabeça, mas a mente dele não está mais ali. A mente dele vagou, foi para outro lugar, a atenção dele daqui a pouco liga de novo. Certo? Às vezes você está conversando com alguém assim, tete a tete, está conversando, você está falando com ela e de repente você percebe que ela está olhando para você, mas é de repente como se a vista dela ficou meio vaga. Aí você sai da frente assim e você percebe que a pessoa continua olhando para o local onde você estava. Significa que a atenção dela desligou. E isso é natural, todo ser humano tem isso. Agora, o bom comunicador é aquele que consegue grudar mais a atenção do receptor naquilo que ele está falando. O bom comunicador, o bom transmissor, é aquele que consegue, durante mais tempo, deixar o botão de liga, né, ligado, o botão da atenção ligado no que ele está falando. Então, para isso, para que a pessoa fique com o botão de liga, o botão da atenção ligado mais tempo, a gente usa ferramentas para isso acontecer. Nós usamos estratégias durante a mensagem para que isso aconteça. E aí, vou encerrar já, a forma como você apresenta a palavra é que vai definir a eficácia da mensagem. A homilética é a arte que visa tornar a forma de apresentar a palavra mais atrativa, mais clara e mais objetiva. Então, quando você usa a ferramenta da homilética, quando você usa os princípios da pregação bíblica, você vai tornar a sua mensagem mais clara, mais objetiva e mais atrativa. O que significa isso? Você vai conseguir fazer com que as pessoas fiquem com o botão da atenção
ligados por mais tempo naquilo que você está falando. E aí, terminando essa aula, a próxima aula, eu vou liberar aqui o vídeo segunda-feira, eu vou falar sobre a homilética. O que é a homilética? Nós vamos entrar propriamente dito no que é a homilética, a história da homilética, os fundamentos e princípios da homilética. Então, para a gente fechar essa aula, tá? A importância da preparação. Nós precisamos nos preparar espiritualmente, emocionalmente e biblicamente para transmitirmos a palavra de forma clara e objetiva. Deus te abençoe. Obrigado por você ter ficado até aqui. Espero que você tenha feito anotações. Se você tem alguma pergunta, algum comentário, escreve aqui embaixo nos comentários desse vídeo. Segunda-feira tem um vídeo novo falando sobre o que é homilética. Um forte abraço, graça e paz. Aleluia! Levanta tua mão e fala assim: envia-me a mim, Senhor. Envia-me a mim, Senhor. Me envia, me enche de poder, me enche de unção e me envia. Me envia para curar o enfermo. Me envia para libertar o cativo. Me envia para mudar a história. Me envia para levar vida para as outras casas, restauração de lar, de família. Me envia, Senhor. Me envia, Senhor. Teu vento me guiou pra visão que mudaria minha história, minha vida. Com suas mãos escreveria. O seu anjo me enviou com a brasa do altar, me tocou. O pecado com seu sangue perdoou. Os meus lábios o Senhor purificou.
Filho